Olá, alunos e alunas. Vamos para a nossa aula número 4 para a gente conseguir falar de análise fundamentalista de ações. A gente tem que, no primeiro momento, começar por cima da análise. Não sei se vocês já ouviram falar do tema análise top-down. Você começa de cima para baixo. Quem está aqui embaixo? Ó, as empresas. Quem está no meio do caminho? Os setores. E quem está mais acima é justamente a política econômica. Então você analisa o momento da política econômica, o momento do país e mundo, em qual contexto, contexto de queda ou alta dos juros, por quê? Contexto de queda ou alta do dólar e por quê? Como é que está o PIB? Eu vou explicar tudo isso nesta aula 4 sem economista, ok? Então minha missão agora na aula 4 é conseguir trazer essa queda de análise de cima para baixo para que na próxima aula a gente consiga isoladamente falar das empresas. Eu sou economista, então eu quero resumir tudo que eu aprendi em 5 anos de graduação, fora meu MBA, fora o meu Master que eu fiz depois, tá bom? E explicar para vocês já sobre setores e correlações. Alguns setores mais defensivos que a gente tem que estar no radar, alguns setores mais ofensivos e algumas correlações importantes quando o dólar sobe ou quando o dólar cai, quando o juros sobe ou quando o juros cai. Esta aula 4 é uma transição. A gente passou pelos mercados, começamos a falar de grupos de ações que tem blue chips, que tem as small caps, começamos a falar também de conceitos importantes, vários conceitos importantes de gestão, de transparência, de governança corporativa. Então vamos a esta aula de economia, setores e correlações. Um governo tem quais instrumentos de política, pessoal? Quais são as políticas econômicas de um governo? Vocês sabem? Política monetária, cambial e política fiscal. Pô, Leandro, não começa com esses termos. Calma que eu vou traduzir a vocês. Política cambial é câmbio, é a taxa de câmbio real contra o dólar. Política monetária é política do dinheiro. E a política fiscal, do fisco, dos tributos, a gente não vai entrar nessa parte, tá? Por quê? Porque das três políticas econômicas, aqui interfere o mercado financeiro, principalmente de cara e com grande correlação, é a política do dinheiro e a política do câmbio. Os tributos estão lá, não mexe tanto. O governo quer fazer aí uma reforma tributária mais para frente. Acredito que será positiva se conseguir, o mercado vai gostar, mas não tem tanto efeito de correlação no curto a médio prazo quanto mexer no dinheiro e mexer no câmbio, tá bom? Então, das três políticas econômicas, monetária, cambial e fiscal, a gente vai deixar um pouco a parte fiscal de lado, o fisco, os tributos, e vamos falar mais da política monetária e política cambial, tá bom? Começando então agora, política monetária e política cambial. Política monetária é a política da moeda, é a política do dinheiro em circulação. O governo, ele utiliza a política monetária para controlar o dinheiro em circulação. Qual é a forma que o governo ele consegue colocar mais dinheiro em circulação, menos dinheiro em circulação? Os juros. Com os juros. E a política cambial é o dólar. A gente vai ficar atento ao dólar. É a principal moeda contra o real. Leandro, não teria outros instrumentos de política monetária para ele conseguir controlar o dinheiro de toda a sua população? Tem outra forma, por exemplo, ele pode aumentar seus gastos do governo ou diminuir. Só que no Brasil ele não consegue diminuir seus gastos, é meio engessado, né? É difícil, o investimento já está apertado, uma reforma política, diminuir ministérios, controlar gastos é complicado. Mexer um pouco aí, tem que até mexer com a corrupção,
tentar diminuir ao máximo. Então, o remédio para mexer no dinheiro é os juros. Em países mais desenvolvidos, aí até tem alguns momentos que o governo fala: vamos gastar mais, vamos injetar dinheiro no mercado, vamos diminuir o gasto. No Brasil, infelizmente, o instrumento, né, o remédio para mexer com coloca mais dinheiro, tira mais dinheiro em circulação, política monetária é juros na veia, tá bom? A gente vai abordar bem esses dois aspectos, eu vou explicar para vocês, tentar ao máximo evitar economias. Vamos começar pela política monetária, depois a gente fala da política cambial. Então, política monetária, qual ferramenta que o governo utiliza para interferir na circulação de dinheiro entre as pessoas? Taxa de juros. A taxa de juros, ele faz a reunião a cada 45 dias, faz uma reunião e define quanto que nós vamos fixar a taxa de juros. E por que a taxa de juros é tão importante? Deixa eu explicar algumas decisões de toda a população. A Selic, que é a taxa de juros básica da nossa economia, ela chegou a estar 45% na virada dos anos 90 para os anos 2000. 45%. O que acontecia quando uma Selic está em 45% ao ano? Se você colocar o teu dinheiro num CDB, num tesouro direto, na renda fixa, você vai estar ganhando 45% de rentabilidade. Vamos supor que você estava em dúvida entre abrir um negócio e colocar o dinheiro na renda fixa. O que você faz com 45%? Você faz um estudo, você contratou uma consultoria, ela falou: olha, você quer abrir um café, quer abrir aqui uma pequena padaria? Ela vai te dar ao ano 20% de rentabilidade. 20% de rentabilidade. Aí você fala: eu vou correr risco de processo trabalhista, eu vou correr risco de não dar certo num país com uma tributação elevada. Poxa, eu até queria gerar emprego e tudo mais, mas não vale o risco, de eu abrir um negócio, podendo ter assalto, tudo contra o empresário, né? Sendo que eu vou ganhar 45% na renda fixa. Então, quando a Selic está elevada, os agentes, a população, ela vai utilizar como fator de decisão. Você faria o quê? Colocaria na renda fixa ou investiria num negócio que vai te render 20% ao ano? Eu deixaria na renda fixa. Então, uma taxa de juros elevada, ela não estimula criação de emprego, ela não estimula gastos. O empresário vai gastar, vai comprar equipamentos, né? Vai contratar novos funcionários, eles vão ganhar salário, eles vão sair gastando um pouco mais. Então, uma taxa de juros elevada, ela trava o crescimento do PIB, mas diminui os gastos. Então, se a inflação está elevada, e quem lembra de 93, 94, até a transição para o Plano Real na virada para 95, sabe que a inflação é péssima. Então, quando o governo precisa de um remédio rápido para a inflação, ele eleva a taxa de juros para que os players, os agentes, a população não saia gastando, deixe o dinheiro parado para diminuir aí essa elevação de preço, porque a inflação elevada é péssima para a camada mais pobre da sociedade. Eles não têm acesso a banco, não têm acesso a rendimentos financeiros. Isso está mudando um pouco, né? Com os bancos digitais está mudando um pouco o acesso, mas é de recentemente para cá. A parcela mais pobre da população sofre demais com a inflação, sofre demais. Então, qual que é o remédio que o governo tem para tentar dosar crescimento do PIB, crescimento da renda geral do Brasil e dos brasileiros, contra tentar conter a inflação, né? Tentar conter a inflação.
é a taxa de juros. Então, o interessante é derrubar a Selic, como está agora, né? Derrubar a Selic como está agora para 4,25, de um jeito que o PIB possa retomar crescimento, mas se a inflação começar a subir, essa Selic ela pode parar de cair e até voltar a subir um pouco. É um instrumento que no Brasil, principalmente, o governo tem como controle inflacionário. Leandro, qual que é o objetivo maior do governo? Crescimento do PIB, desde que a inflação não volte a nos assustar. Se você olhar documentários, quando eu era criança eu vivenciei isso, ela era plano cruzeiro, cruzado, cruzado 1, cruzado 2, vários planos para tentar conter a inflação, congelamento de preço, correria no supermercado. Você ia de manhã comprar uma Coca-Cola, esquecia o dinheiro, voltava para casa, depois de uma hora o preço já era mais caro. Era terrível, terrível, pessoal, terrível a inflação no Brasil. Era uma hiperinflação, inflação inercial. Tem vários custos para uma sociedade, um país com inflação elevada. Por isso que falam que os nossos economistas são os melhores do mundo, porque aprendeu a lidar com um cenário extremamente terrível de alta inflação. Então, não só o empresário, mas também a população em geral, quando tem uma taxa elevada, meu dinheiro está lá rendendo. Quando a taxa está baixa, eu vou gastar, não está rendendo nada, né? Até o Warren Buffett, ele pensava no seu dinheiro gasto no futuro. Ele falava que um Fusca custando 20 mil dólares era muito caro. Esse Fusca estava bem completo, né? Era bem completo, tá meio caro. Ele falava que um carro custando aí 20 mil dólares, ele queria comprar um outro carro, ele ficava com o seu Fusca. Agora eu vou contar de verdade. Ele falava que comprar um carro zero pagando 20 mil dólares era muito caro, ele preferia ficar com o Fusca dele, porque há juros compostos ao longo prazo, ele já via aquele 20 mil dólares virar 1 milhão de dólares. Então, na cabeça dele, 1 milhão de dólares era um dinheiro muito caro para um carro novo. Ele já pensava aquele dinheiro rendendo. A população, de uma maneira geral, faz esse cálculo também. Pô, meu dinheiro está rendendo bem lá na renda fixa, então não vou usar em outra coisa. Quando está rendendo pouco, você muda. Percebi do ano passado para cá, aqui na Vila Olímpia, onde fica o Modal, um boom de cafeteria, de novos cafés em cada prédio comercial, que eram espaços ociosos. Então você vê que muitos empresários estavam com o dinheiro guardado, começaram a investir em pequenos negócios. Então, política monetária, queda da taxa de juros, estimula o crescimento de PIB, mas cuidado com a ameaça da inflação. Não só o empresário, mas também os gastos em bens não produtivos e em lazer. Aumenta o consumo, que é o C, o consumo agregado de toda a população. Eu também já tinha antecipado isso. Por isso que os juros é tão importante para uma economia. Por isso que se dá tão valor para qualquer país olhar os seus juros. Juros subiu, juros caiu. Então, os juros em tendência de queda estimula novos empresários, a criação de empregos e também aumento dos gastos que cresce o PIB. A moeda circula, o dinheiro circula com juros em queda. Já o contrário também é verdadeiro. Juros em alta, o dinheiro fica parado. O dinheiro fica parado, contém a inflação, porque quanto mais gastos, mais o empresário fala, eu vou aumentar meu preço. Está tendo demanda, vou sentir aqui, aumenta um pouquinho aqui, aí os alimentos sobem de preço, aí, mas subiu também a gasolina, vou subir mais aqui, sobe mais lá. E aí começa uma inflação inercial. Você sobe o preço porque todo ano está subindo. Apesar de contida a nossa inflação, ela ainda é, de certa forma, elevada frente aos países desenvolvidos. Uma inflação de 1 a 2%, ok. A gente está com uma inflação de 4%, fica aí sempre de olho se ela vai ficar dentro da meta
de inflação anual. Então, o que eu já expliquei, uma taxa de juros alta significa poucos investimentos. Investimento no setor produtivo, é o empresário. Não estou falando agora de investimento financeiro, e sim investimento produtivo. Então, taxa de juros elevada, poucos empresários montando negócio e baixo nível de consumo, tá bom? Já uma taxa baixa aumenta investimento produtivo e aumenta consumo. O PIB é favorecido quando o juros está em queda ou baixo, mas aí o problema é a ameaça inflacionária. Simples assim. Leandro, como que o governo sabe quanto baixar os juros para subir o PIB, quanto subir os juros para conter a inflação? O governo não sabe. É por tentativa e erro. Então pode até ter alguns modelos econométricos, mas ele vê a inflação começar a ameaçar, o que aconteceu em anos anteriores. Ah, então a Selic está em 4,25, vamos subir 0,5%. Na próxima reunião vamos decidir mais 0,5%. Como é que está a inflação? Diminuiu mais ainda a ameaça, mais 0,5%. E agora conteve, então só mais 0,25%. E na próxima segura. Pô, a inflação baixou bastante. Vamos estimular o PIB? Reunião? Vai ter reunião? Vamos. Lá no board a gente faz o quê? Olha, a inflação está contida, o PIB precisa retomar, baixa aí 0,5% a Selic. A inflação ainda é contida e o PIB não reage. Vamos reduzir 0,75%. Então, pessoal, tentativa e erro é um instrumento aí de manipulação dos juros e é muito importante para a gente ter uma prévia, um filtro de quais ações escolher. Quando a gente percebeu a inflação contida, o governo sinalizando que queria retomar crescimento do PIB, a gente já tem alguns setores que a gente sabia que seriam favorecidos: consumo varejo, construtoras. Mas daqui a pouquinho, ainda nesta aula, eu vou explicar isso a vocês, tá? Mas não tinha como eu já falar disso sem explicar esse raciocínio de política monetária. Agora você chega na tua casa e fala, olha, de uma vez por todas, agora eu já entendi economia. Já sei o que é política monetária. É simples assim. Simples assim. Política monetária, a ferramenta são os juros para tentar crescer o PIB, mas sem explodir a inflação. E aí fica nesse conflito. Sobe a Selic, desce a Selic. São duas variáveis importantes: o PIB e a inflação. Um conceito que você já deve ter ouvido é a taxa de juros real. Nós temos a taxa de juros nominal, está em 4,25. Mas quanto na realidade você ganha ao deixar na renda fixa? Olha, Leandro, eu vou descontar a inflação, né? Porque se nos anos 2000 um Vectra custava 30 mil reais, um Vectra zero, hoje não tem mais Vectra, né? Vamos pensar num Honda Civic, que era equivalente a um Vectra na época. Hoje um Honda Civic zerado, completo, não sai por menos de 80 mil, 90. Triplicou. Então o poder aquisitivo não é mais o mesmo. Então todo ano você tem que pensar nessa parte da inflação. Quanto que está o IPCA, que é o indicador mais popular do Brasil? Tem o IGPM, que ele varia muito, ele é mais volátil, e tem o IPCA, que ele é um pouquinho mais linear. Bom, vamos pensar num 12 meses acumulado, 4%? Vamos arredondar 4%. Quanto que eu estou ganhando? 0,25, nada, né? Pouco. 0,25 você pega aí em uma hora de bolsa. Para os dois lados, né? Para os dois lados. Mas a gente vai ver com muita calma análise gráfica, análise técnica para vocês maximizarem ao máximo. Então, taxa de juros real é a taxa nominal, é a taxa normal, menos a inflação, é a real. Então, uma taxa de juros real alta
significará baixa demanda agregada, baixo consumo agregado, não vai dar pressão inflacionária, o dinheiro não vai estar em circulação. A gente está com taxa de juros real baixa agora, a gente está baixa aqui, favorece o crescimento do PIB, por isso que empresas de consumo varejo como Via Varejo, como Magazine Luiza, como construtoras, elas subiram bem nos últimos meses, estão em foco. Por quê? Porque a gente está em momento de taxa de juros real. Daqui a pouquinho, ainda na aula 4, eu vou explicar se o mercado virar daqui 2, 3 anos, a inflação começa a subir, o PIB explodiu, a inflação está sendo realmente uma ameaça, o governo começa a subir os juros. Quais setores são mais beneficiados com alta de juros? Vou explicar, tá bom? Porque o risco agora é ficar de olho na inflação. Até porque o dólar está subindo. O dólar subindo e o PIB subindo, vamos ficar de olho na inflação. Se a inflação começar a incomodar, a queda da Selic poderá cessar. E até pelo contrário, poderá começar a subir. Temos que monitorar e saber quais são os setores também favorecidos numa mudança de política monetária, com uma eventual alta dos juros. Depois, se voltar a cair os juros, volta os setores beneficiados, que eu vou explicar com calma na sequência. Entendeu? Juros, que é política monetária, a ferramenta de política monetária. O governo sempre quer o PIB para cima. No entanto, também tem que espiar se a inflação não está a atrapalhar. A taxa de juros, né, que no Brasil é a nossa Selic, ela também influencia na renda fixa. Quando você tem uma dúvida entre investir na renda fixa e nas ações na renda variável, antigamente, quando a Selic estava em 45%, eu falava, eu estou me especializando em renda variável. Pô, Leandro, tudo bem, mas eu vou ficar na renda fixa. Aí eu falava, ok, respeito. Você está certo, está pagando bastante. Só um segundinho. Só que se agora, com a taxa de juros em 4,25, alguém me fala ao ano, alguém me falar que acha a renda fixa atrativa, eu vou discordar. Opa! Agora eu vou discordar. Então é todo um contexto. Taxa de juros em queda que tem acontecido aí nos últimos meses, o dinheiro migra para a renda variável. Então a gente está passando por um fator aqui de dentro e de fora. O fator de dentro é um fator endógeno, o fator de fora é um fator exógeno. A gente está com um fator externo, de fora, né? Que é o corona. Por isso que a bolsa deu uma chacoalhada. Mas se não fosse isso e o corona parando de atrapalhar, tendência das ações é sempre de alta, enquanto a Selic está em queda. Então a gente está bem confortável ao longo do ano para renda variável em alta, enquanto a Selic continua em patamares cada vez mais baixos. Leandro, o contrário é verdadeiro? Sim. Se daqui 2, 3, 4 anos você perceber a Selic em tendência de alta, a gente vai pôr em prática ganhar com a queda de ações, focar só em setores que a gente sabe que tem um favorecimento. Aí a análise vai ser diferente. Então, se a gente perceber a Selic indo para 6, 7, 8, 10, 15, 20, aí o cenário muda de figura. Por isso que para saber bolsa, tem que entender o básico do que eu estou falando. E não precisa se aprofundar mais não. Não! Se você, por exemplo, falar, vou fazer economia para ser especialista em bolsa, você vai usar o que eu estou ensinando agora, nesta aula 4. É a maior verdade da economia para a bolsa de valores é olhar qual que é a tendência da Selic. Selic em queda, fluxo do capital para renda variável. Selic em alta, fluxo de capital para renda fixa. Então sai da renda variável.
Agora o fluxo está indo para a renda variável, os agentes, os players estão comprando ações. E pela primeira vez na história brasileira, a gente tem uma taxa de juros real a nível primeiro mundo. E isso tende a favorecer a nossa economia, o nosso mercado de capitais, as nossas empresas da bolsa por anos. A gente nunca teve na história uma taxa de juros real tão baixa. Isso vai favorecer novos IPOs, que eu já ensinei na aula de mercado. Vocês estão percebendo que as aulas elas começam a se complementar e eu daqui a pouquinho eu vou cada vez mais resgatar elementos que eu já ensinei? Mas foi importante eu explicar o que é uma ação, o que é um IPO, e aí a gente está avançando com calma e começa a juntar tudo, tá bom? Então, no patamar atual, vai estimular novos IPOs e há uma vantagem também para as empresas de capital aberto, uma Selic baixa. As empresas, geralmente, elas fazem o quê? Uma alavancagem. Elas têm uma alavancagem financeira. Elas pegam empréstimo, porque elas acreditam no negócio que ela trabalha, né? Qual que é o negócio da empresa? Ah, ela vende tal serviço, tal produto. Qual que é a rentabilidade dela? Ah, ela tem uma rentabilidade de 30% ao ano. Vamos pegar então um empréstimo a 5% ao ano? Vamos, né? Ainda a gente está em vantagem. Esse valor de empréstimo a 5% é o custo de capital dessa empresa. Com a Selic em queda, o custo do empréstimo, o custo de capital também diminui. É mais uma vantagem. Então, o PIB cresce, tem mais empresários e microempresários estão contratando, está tendo mais consumo agregado da população e está tendo mais investidores comprando ações também, fazendo a reserva no IPO, mais dinheiro entrando para as empresas e também no empréstimo, ela também capta em menor custo. A economia toda se desenvolve com uma Selic em baixa e estimula a economia, estimula as empresas e aí as ações crescem de preço. O investidor também com a Selic em baixa, ele aceita pagar mais caro por uma ação. A gente vai aprender na semana que vem indicadores de mercado, indicadores fundamentalistas. Por exemplo, o indicador preço-lucro. E numa Selic elevada, o investidor ele quer pagar uma ação, um preço-lucro PL de 10, de 12. Quando a Selic derrete, como agora caiu bem, ele aceita pagar PL de 15, de 20, de 25 ou até mais caro. A gente começa a ter outro patamar de preço. As ações de empresas norte-americanas, que lá a Selic deles, a taxa de juros deles é menor, tem papéis com PLs mais elevados. Vocês vão entender esse indicador. Eu ainda não ensinei. É na semana que vem que vocês vão aprender. Então, pessoal, eu estou dizendo a vocês que é só o começo de um bom movimento da nossa bolsa, porque a gente está de maneira inédita com uma taxa de juros bem baixa. Isso é muito importante para a nossa economia, muito importante. E vai ser bem favorável, tá? Então ela estimula todo o gasto da população, criação de novos empregos e também ela influencia nos investimentos em ações, em renda variável, porque a queda na taxa de juros, os investidores eles saem da renda fixa e entram na renda variável. E também favorece o custo de capital, a tomada de crédito das empresas. Vocês perceberam que eu uso o slide só como referência? Eu começo a bater o papo com vocês, desenvolver o assunto, e aí eu mudo de slide ao que eu acabei de falar. Eu só uso como referência. Agora vocês vão receber sempre todo o material utilizado nas aulas. Este quadro que eu fiz, ele é bem direto, ele é bem impactante, tá bom? Esse quadro aqui, ele é importante para vocês, que vão assistir nessa aula a queda da taxa de juros, tá bom? A queda da Selic, a queda da taxa de juros, ela faz com que o dinheiro da renda fixa migre para as ações.
e aí as ações sobem. É a maior verdade que existe quando você correlaciona a economia com a renda variável. Você pega política monetária e vê a tendência. Se fosse o contrário, como aconteceu em outros anos, em outras décadas, a alta da Selic, ela faz o movimento contrário. As ações encontram dificuldades. Leandro, nenhuma ação vai subir? Sim, tem ações que sobem. E a gente vai até ver quais são os setores favorecidos quando há uma alta da Selic. São alguns setores. Por exemplo, bancos. Aumenta o spread, a diferença do valor que ele toma. Ele pega o teu dinheiro e entrega para quem quer pedir empréstimo. Essa diferença, você deixa o teu dinheiro lá no banco para render 4%. E ele vai emprestar esse valor a quanto? A 15%, a 20%, a 25%. Essa diferença é o spread. Quando a Selic sobe, o banco ele tende a aumentar esse spread. É natural. Também tem outros setores que eu vou explicar na sequência, tá bom? Agora, guarda esse quadro aqui. Guarda esse quadro aqui. Por isso que eu estou bem confortável, assim que sair o corona, para o mercado de ações continuar a subir, a voar, voar, subir, subir. Vários analistas cravam que vê até o final do ano a Selic não, a nossa bolsa pelo Ibovespa, que ainda não expliquei com calma os índices, olham o Ibovespa a 150 mil pontos. Mas sobre isso eu vou falar mais à frente, quando a gente olhar com calma análise gráfica, análise técnica, tá? Então nós temos uma Selic em nível histórico. Se você considerar a taxa real, ela está mais baixa ainda, descontando a inflação. E olha, o plano real 94 para 95, aqui já estava com baixa inflação, 97, 98, 99 anos 2000. E olha a Selic em patamar absurdo. Aqui eu concordo. Aqui eu concordo. Renda fixa era vedete. Agora todos concordam. Não dá mais para ter só renda fixa. Tem que ter sim renda variável. E vocês estão de parabéns, porque vocês estão buscando conhecimento, buscando informação. Aqui foi quando eu entrei na bolsa. Então todo esse tempo, todo esse meu aprendizado eu vou compartilhar com vocês. Todo esse meu aprendizado. Como que é definida a taxa de juros? A reunião do Copom, que é o órgão do Banco Central, foi instituído em 96. A cada 45 dias tem as reuniões, são 8 por ano. É muito parecida o formato com as reuniões lá dos Estados Unidos, que é o FONC do Fed. A gente tem o cupom aqui do Banco Central, lá tem o FONC, reunião do Fed, que em muitas datas coincide a mesma data. Definiu a taxa de juros brasileira e definiu a taxa de juros norte-americana. Então, um órgão similar norte-americano é o FONC do Fed, aqui o nosso cupom do Banco Central. Não confundam com a SEC. A SEC é equivalente à nossa CVM. Agora, a política monetária, a nossa reunião do cupom do Banco Central, o equivalente norte-americano é a reunião que é o comitê, que é o FONC do Fed. Dá para você baixar a ata do FONC, dá para você ver o que eles conversaram e tudo mais. Tá legal? Para definir a nossa taxa Selic é o cupom, que está em 4,25. Vamos falar de política cambial no próximo vídeo? Combinado, pessoal? Ainda nesta aula eu vou falar sobre setores mais defensivos, setores mais ofensivos, setores beneficiados e prejudicados com a alta do índice, dos juros e também do dólar. Vou explicar isso a vocês com calma. Já está com um tamanho razoável a aula 4, a parte 1, e eu quero gravar uma parte subsequente, tá ok? Então vocês vão receber essa primeira parte primeiro e depois a gente sobe a parte 2. Já na semana que vem tem novas aulas, a gente vai entrar na parte de análise fundamentalista e logo depois, na sequência,
A gente tem, juntinho com a pausa do carnaval, a gente tem no cronograma, dá uma olhada lá, o início das aulas de análise gráfica, análise técnica, que eu vou reservar pelo menos parte do meu carnaval, com certeza, para gravar as aulas de análise técnica, análise gráfica. Eu vou gravar com calma, porque é o nosso coração do curso, é onde concentra a maior carga horária, e eu estou bem ansioso aí para entregar a vocês, turma 2.0, um material de super qualidade de todas as aulas, mas a análise técnica promete demais, tá bom? Um grande abraço e até a parte 2, continuação aqui da aula 4. Valeu!